não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Hoje eu queria fazer algumas considerações em torno da formação intelectual da classe dirigente. É um dos problemas mais graves do Brasil. Porque se você observar a história de outros países ao longo dos tempos, você verá que a coisa mais normal é a presença de homens monstruosamente cultos e de grandes escritores nos altos postos. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem vários. Você pega Abraham Lincoln, o que quer que você pense do Lincoln, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele é um dos maiores escritores da língua inglesa. Teddy Roosevelt também é a mesma coisa. Até hoje se lê os escritos dele com muito encantamento, com prazer verdadeiro e com muito proveito. Se você pegar, sei lá, na Inglaterra, você tinha Gladstone, Disraeli, Winston Churchill, são enormes escritores. Né? Você lê os livros dele ainda com grande proveito. Na França, então, se você chamar um político e tudo quanto é nome, ele não liga, mas se você é acusado de cometer um erro de gramática, ele vai ficar enfesadíssimo. Então, em todos esses países, você vê que a presença do sujeito na classe dominante é um indício de que ele é um homem de alta cultura. E provavelmente ele não é apenas um detentor de alta cultura, mas um produtor dela. Isso é o normal. No Brasil também foi assim até um certo ponto. Se você vê a história do Brasil, né, eu sugiro que vocês leiam o ensaio do Machado de Assis, O Velho Senado, para você ver o que era a classe política do Brasil por volta de 1870, 1880, por aí. Né? Você não consegue reconhecer, né? Quando você vê as figuras que você tinha na época, com Oliveira Lima, Joaquim Nabuco, depois um pouco mais tarde, Rui Barbosa, eram homens de alto gabarito. O que nós temos hoje? Nós temos uma coleção de analfabetos funcionais. Isso é um negócio gravíssimo. O analfabeto funcional não é questão de ser da esquerda ou da direita, são todos analfabetos funcionais. E isso quer dizer que as coisas mais simples e mais óbvias se tornam para essas pessoas impossíveis de perceber. Eu vejo, por exemplo, agora, essa semana ouvi o discurso do general Mourão, dizendo que se o STF tentar dar um golpe, haverá um contragolpe das Forças Armadas. Ele tem toda a razão, é claro, é a coisa mais óbvia, tá certo? Porém, por que eles demoraram tanto tempo a fazer isso? E por que ele diz, se houver um golpe, quando está claro que o golpe já foi dado? Ora, quando se fala em golpe, o sentido, vamos dizer, mais banal da palavra é a derrubada de um governante. Ou seja, você tira um sujeito do seu posto e põe outro. Mas será que só isso é o golpe? A mudança total da estrutura de poder não é um golpe de Estado? Fala, como é possível? Você tirar um governante do seu posto representa muito menos do que você destruir o sistema de poder e criar outro. Você veja, a mudança de governante, por acaso, habilita o novo governante a decretar prisão preventiva para toda a população do país? Forçá-los a ficar em casa? Não é isso? Criar esse rodízio, que você só pode sair na rua conforme o número do seu CPF seja par ou ímpar.
Isso aí é uma demonstração de poder que nenhum presidente jamais teve. E a implantação desse novo sistema de poder já é um golpe de Estado muito mais profundo e muito mais significativo do que a mera troca de um governante. Você, na verdade, você pode trocar um governante sem mudar o sistema de poder existente. Você simplesmente troca um nome por outro. É mais ou menos o que aconteceu quando tiraram a Dilma. Quer dizer, o sistema de poder no Brasil mudou porque tiraram a Dilma? Não, não mudou nada. Então, você veja, derrubar um presidente não apenas não é a única modalidade de golpe de Estado, mas não é sequer o tipo de golpe de Estado mais profundo e mais perigoso. Pergunto eu, o general Mourão algum dia pensou nisso? É claro que não. Ele está usando a expressão golpe de Estado pelo seu significado dicionarizado banal. Só que nós não podemos analisar a realidade de uma sociedade usando as palavras do seu sentido dicionarizado banal. Nós temos que usá-las com o seu sentido próprio, o seu sentido descritivo correto, que corresponda à realidade dos fatos. Você veja, quando as pessoas discutem futebol, elas não usam os termos só para fins de verbalismo. Elas sabem a que ela se refere, né? O tipo de jogada que eles estão fazendo, o nome do jogador, a posição deles no campo. Quer dizer, a linguagem tem uma correspondência com a realidade física exterior. Ou seja, você não tem só signo e significado, você tem o signo e significado referente. Agora, na discussão política só tem signo e significado, nada tem referente. Veja, para você saber o significado, basta você perguntar para alguém o significado de uma palavra. Você pergunta o que é vaca, o que é elefante, o que é governo, o que é Constituição, e a pessoa te diz. Agora, para você observar essas coisas no mundo da política e no mundo da vida cultural é um pouco mais complicado. Por exemplo, se a palavra que você está usando se refere apenas a um ente físico determinado, como leão, elefante ou vaca, ou formiga, basta apontar o bichinho e você sabe o que é, mas as coisas da vida social e cultural não, elas são processos e sistemas e esquemas muito complicados. Então você teria que, para saber o referente da palavra, você tem que saber qual é o esquema de ações humanas que está ali compreendido. Né? Você vê, por exemplo, quando o pessoal usa a palavra comunismo, né? Que nem o idiota do Marco Antônio Vez, o comunismo é estatização dos meios de produção. Eu digo, bom, então nunca existiu comunismo no mundo. O movimento comunista jamais existiu, porque nenhum movimento comunista chegou a fazer isso. Então, quer dizer, o sujeito está usando a palavra num sentido idealístico futuro e confundindo isso com a realidade presente a qual a palavra se refere, meu Deus do céu. Quando o pessoal usa a expressão ideologia comunista, já não sabe o que está falando, porque o comunismo tem umas 200 ideologias lá dentro. Eu já expliquei isso aí. Está lá o marxismo, uma série de artigos do marxismo como cultura. O marxismo é uma cultura integral, cultura de alcance mundial. Tem ali umas 200 ideologias no meio. Se você compara, por exemplo, a ideologia do Stalin com a ideologia do Trotsky, um mandou matar o outro, um queria derrubar o outro do poder e o outro mandou matar. Era a mesma ideologia que eles seguiam? Eu falei, claro que não. Mas ninguém matou tanto os comunistas quanto os próprios comunistas. Por aí você tem ideia do que é a unidade ideológica do comunismo. Essa unidade não existe, pô. Né? O que existe é a unidade funcional de uma cultura. Como, por exemplo, se você pegar uma tribo de índio, pode haver várias disputas na tribo de índio. Um comeu a mulher do outro, um roubou o arco do outro, né? Dá algum rolo lá dentro, isso é uma disputa de poder entre o pajé e o cacique, tudo isso tem, mas a unidade da cultura está assegurada, porque a unidade é um conjunto de regras consuetudinais, regras costumeiras, que não precisa estar escrito, tá certo? Que articula as possibilidades de ação humana. Então, se você participa disto, então você é um membro da cultura, e os próprios conflitos que você tem, a diferença, são articuladas de acordo com o sistema cultural vigente, o sistema cultural reinante. Isso é uma coisa que deveria ser óbvia, mas não é. Tá certo? Não é porque, veja, as pessoas no Brasil não têm mais o domínio da linguagem, né? Que é a primeira coisa que você vai ensinar para uma criança. Mas quando a criança pequena,
que você vai começar a ensinar para ela? Você vai ensinar cálculo integral para o bebê? Você vai ensinar engenharia para o bebê? Você vai ensinar futebol para o bebê? Não, você vai ensinar a falar, meu Deus do céu. Então, por quê? Porque todos os demais conhecimentos que a criaturinha possa vir a adquirir dependem da linguagem. Então tem que ensinar primeiro o domínio da linguagem. Se você não tem um domínio suficiente da sua língua natal, vamos falar o português, claro, você não entende nada do que se diz nessa língua. Absolutamente nada. Ora, quando você vê a grosseria dos discursos públicos hoje em dia, a quantidade de erros monstruosos que os caras cometem, está na cara que eles não dominam o idioma. E, portanto, eles nunca sabem do que estão falando. Claro que de vez em quando pode acertar por uma coincidência. Ele falou a coisa errada, mas está pensando a coisa certa, pode acontecer, mas é raro isso aí. Então, veja, o desprezo que a classe dominante brasileira atual tem pelo idioma nacional já mostra, primeiro, que eles não têm patriotismo nenhum. Toda essa afeitação de patriotismo é só ostentação de condecorações e espírito corporativo. É só isso. Porque se você ama a sua pátria, ora, a coisa que você mais ama nela é a língua na qual ela te educou, porque foi a primeira coisa que ela te deu. Quando ela te dá a língua, ela te dá um instrumento pelo qual você vai poder conviver com os outros seres humanos, exercer um trabalho, ter uma função, entender o que está se passando, etc, etc. Então, o primeiro valor que assinala a existência de uma nação, a identidade de uma nação, é o seu idioma, meu Deus do céu. Deu para entender? Não precisa ser um idioma, pode ser dois. Se você vai na Bélgica, você tem gente que fala lá a língua holandesa e tem quem fala francês. Mas as duas línguas fazem parte da nação. Não é isso? Então, se você não tem amor ao seu idioma, você não tem patriotismo nenhum. O patriotismo é só afetação. Eu não vejo como é possível se você ter amor a um país sem ter amor à língua que se fala nele. Quer dizer, você pode ter, por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu tenho amor à língua inglesa, mas eu tenho um amor muito moderado pela língua inglesa. Tenho muito mais pela língua portuguesa, que é a primeira que eu aprendi, muito mais pela língua francesa, que foi a segunda, muito mais pela língua espanhola, que foi a terceira, e assim por diante. Quer dizer, quando fui aprender mesmo inglês, eu já era um adolescente, não era mais, eu não aprendi a pedir uma madeira para minha mãe em inglês. Então, quer dizer, eu até hoje estou aprendendo inglês. Toda hora a língua inglesa me surpreende, coisas que tem ali que eu nem imaginava que existiam. Tá certo? Então, eu posso ter uma simpatia pela língua estrangeira, mas não um amor como eu tenho pela minha própria língua. Quer dizer, aí é o tal negócio. O Eça de Queiroz, quando perguntava se ele falava alguma língua estrangeira, ele dizia: eu falo várias, patrioticamente mal. Quer dizer, o que eu domino é a minha língua, as outras não, só uso. Então, eu, durante um tempo, eu nutri a ilusão de poder ser um escritor em língua inglesa. Depois de 2 anos de tentativa, eu falei: sabe quando isso vai acontecer? Nunca na minha vida. Nunca, né? Porque eu comecei a usar a língua inglesa como instrumento de comunicação no dia a dia quando eu tinha mais de 60 anos, 65 anos. Então, quer dizer, você não vai aprender aquilo com o coração, a sua profundidade, o seu aprendizado da língua sempre vai ser um negócio externo, mais funcional do que vital. Não é isso? Se eu for, vamos dizer, expressar uma emoção profunda, eu não vou conseguir expressar em inglês, vai ficar falso, evidentemente. Eu vou estar imitando algo que eu ouvi no filme. Não é isso? Mas, quer dizer, essa relação que o sujeito tem com a sua língua natal é uma coisa, vamos dizer, de uma identidade vital. Aquilo é o sangue dele. A língua estrangeira não, é um instrumento, é um meio. Não é isso? Ora, quando eu vejo, assim, hoje em dia não dá para você ler nem jornal mais, porque o número de erros que tem ali mostra que o sujeito que tem no idioma o seu meio de trabalho, o seu instrumento de trabalho, ele despreza aquele idioma. E frequentemente imita o idioma inglês. Por quê? É o idioma do jornalismo.
é o dominante, né? É o que domina o jornalismo. Então o sujeito escreve, né, em inglês com palavras brasileiras, né? Ele não está escrevendo em inglês nem em português. Isso é assim o tempo todo, né? Agora, no Brasil também aconteceu um fenômeno muito estranho nos anos 70. Até os anos 70 você tinha o que se chamava alta cultura. A alta cultura se compõe, então, de escritores, de pensadores, de cientistas notáveis, de representantes letrados das grandes religiões, etc, etc. E você tinha ao lado o jornalismo. E o jornalismo noticiava os acontecimentos da cultura, como ele noticiava os acontecimentos da política, do esporte, da economia, etc, etc, etc. Uma coisa não se confundia com a outra. Quer dizer, o jornalismo era uma espécie de caricatura, o irmão menor da ciência histórica. Ele contava o que estava se passando, mas não com o rigor científico da história e nem com a abrangência da história. Ele realmente pegava fatinhos isolados, dava uma pincelada rápida para você ter pelo menos uma imagem tosca do que aconteceu, e isso era tudo. Então, ninguém confundiria jornalismo com alta cultura. E eu notei que na década de 70 estava acontecendo um fenômeno extraordinário. O jornalismo estava começando a dominar os meios de alta cultura. Então, por exemplo, e o fato de nós então vivemos na ditadura militar foi uma das causas disso, porque a discussão política, por exemplo, desapareceu de dentro das universidades e foi revivida na mídia. Quando você pega revistas como A Realidade, a Veja e tal, elas eram o centro do debate nacional. Isso era o centro do debate político, logo vira o centro do debate cultural também. Então, quer dizer, a classe jornalística se torna a dona da alta cultura e começa ela a moldar o que será a cultura do país. Ou seja, a alta cultura foi entregue para um bando de analfabetos funcionais. Isso foi uma desgraça tremenda. Não adianta nada você escolher direita e esquerda, porque a direita e a esquerda tem o mesmo problema aí. Não é isso? É normal um país ter direita e ter esquerda. Né? Todo país vai ter direita e esquerda e funciona por causa disso. Né? Mas no Brasil aconteceu o seguinte, que a própria identidade ideológica desses grupos é confusa para os seus membros. Por exemplo, eu acho um absurdo o sujeito ser esquerdista e não perceber que hoje a esquerda mundial inteira trabalha para os grandes capitalistas. Como é possível alguém não perceber isso? Como é possível, em pleno ano de 2020, o sujeito achar que a esquerda dele ainda é representando o proletariado? Quando ele está lá trabalhando com o dinheiro do George Soros, né, do Bill Gates, né, dos grandes bancos, e quando ele está lutando pelas mesmas causas que essas grandes organizações capitalistas estão querendo impor ao mundo, meu Deus do céu. O próprio globalismo é um deles. Se você vê toda essa discussão em torno, né, do coronavírus, tá certo? A posição da esquerda é mesmo dos grandes organismos internacionais e do grupo Bilderberg e de todos os bilionários. E do outro lado você tem pessoas que, em geral, não são de origem tão rica, embora haja alguns milionários no meio dele, que não pertencem a essa gangue internacional e que estão ligados a outros interesses mais nacionais ou mais locais. Então significa o seguinte, a esquerda virou a elite dominante, a elite rica, que está oprimindo o povo, e o povo quem expressa a vontade do povo é a direita. Isso é um fator, eu não estou dizendo isso para enaltecer a direita, pelo amor de Deus. Estou descrevendo um estado de coisa que é facílimo de comprovar. Qualquer pessoa, basta você até ler jornal para você entender isso. Quer dizer, você veja quem está defendendo as ideias da esquerda. Né? É só banqueiro, só bilionário. Tá certo? É a elite. Né? A elite globalista. E o outro lado? Bom, você pode ter 2 ou 3 bilionários ali isolados, tipo o próprio Trump. Né? Quer dizer, o Trump é um bilionário, mas ele não pertence à classe bilionária, ele é um cara de fora. Isso é importante. Né? Então, no caso do Brasil, então a coisa ainda é mais óbvia, porque quem representa o aspecto nacionalista é um Zé Mané, um cara que
Era assim, apenas um capitão do exército. Não tinha de cair morto. Não é isso? Não eram nem os generais, presta atenção, os generais estavam quietinhos, o capitão estava falando sozinho. Não é isso? Então, como é possível o sujeito ainda se declarar de esquerda e não perceber que essa esquerda dele foi comprada pelos grupos bilionários, aos quais ele serve hoje? Né? É a coisa mais óbvia. Ora, remontando um pouco no passado, você vê que isso começa com a Escola de Frankfurt. Né? A Escola de Frankfurt, por volta dos anos 50, 60, quando ela transfere o campo da luta, vamos dizer, da esfera econômica para a esfera cultural, então, evidentemente, a esquerda perdeu a sua identidade sociológica. Ela não tem mais nada a ver com o proletariado. Ela agora é classe média e classe alta. Né? Se você for ver, por exemplo, o movimento feminista, onde que se difundiu o movimento feminista? Foi no Bar da Rocinha? Né? Foi em Vila Nhocuné? Não, foi na classe alta, meu Deus do céu. Né? O movimento gay, a mesmíssima coisa. Você acha que o operário, o cara que está lá trabalhando na fábrica, carregando peso, ele tem lá tempo de lutar pelos seus, como é que se diz, pela sua identidade sexual? Ele nem sabe o que é identidade sexual, meu Deus do céu. Então, todas essas novas causas que surgiram, feminista, gaysista, abortista, etc., é tudo de interesse de gente de formação universitária, meu Deus do céu, não do povão. Você acha que o pessoal da escola de Frankfurt não percebeu o que estava fazendo, não? Fizeram isso de inocência? Claro que não, meu Deus do céu. Eles sabiam para quem eles estavam trabalhando. Eles sabiam que estavam demolindo a identidade sociológica da esquerda e criando uma outra identidade. Ou seja, estavam integrando a esquerda no modo de vida das classes altas. Foram só eles que fizeram isso? Não. Stalin instruiu o Partido Comunista Americano para que esquecesse os proletários, que ele tratasse de ganhar o apoio dos intelectuais, das figuras do show business e dos milionários, porque precisava de dinheiro para sustentar o Partido Comunista. Então, para sustentar o Partido Comunista Soviético, a esquerda americana foi virada de cabeça para baixo. Ora, você conhece algum comunista que tenha observado já isso? Não, eles não sabem a história social do seu próprio movimento. Eles não sabem do que estão falando, mas nem podem saber por quê. Eles não têm o domínio da linguagem. O domínio se você pegar os escritores, ditos escritores de esquerda no Brasil, a linguagem deles é só chavão o tempo todo. Você pega esse pessoal do teatro, é só chavão feminista, chavão abortista, chavão gaysista, o tempo todo. Não tem nenhuma originalidade, quer dizer, não são, a linguagem não é individual. A minha você pode gostar ou não gostar, mas não tem nenhuma parecida com ela. Fui eu que inventei tudo, do meu jeito, para poder dizer as coisas do jeito que eu via, não do jeito que o outro Zé Mané via. Eu nunca escrevi uma palavra em nome de qualquer grupo, nunca. Por que os jornalistas não percebem isso? Porque eles não são capazes de ler o que eu escrevo. Eles não têm capacidade. Então, hoje mesmo eu estava comentando, né, uma frase que eu li no livro, numa biografia do Richard Wagner. Ele diz que você pode medir a fama de um homem pelo número de equívocos e de mal-entendidos que circulam em torno dele. Então, nesse sentido, eu cheguei à conclusão que eu sou o brasileiro mais famoso de todos os tempos. Porque se você ler tudo que a mídia escreveu a meu respeito durante 20 anos, é tudo errado, é tudo invencionice. Não tem nada, sabe que é nada que corresponda? Por exemplo, eu escrevi vários livros e dei vários cursos, então eu acredito que é um fato notório e eu tenho todo um pensamento filosófico do qual eu deduzo ali uma certa filosofia política, quer dizer, que é uma tentativa de descrever e explicar o sistema do poder, né? E embaixo tem uma filosofia da cultura e também, vamos dizer, no andar mais baixo da coisa eu tenho alguns palpites sobre a situação política do dia, né, simpatias ou antipatias que eu tenho por um personagem da política, ou do futebol, ou do show business, etc, etc. E é evidente que as opiniões de um filósofo sobre assuntos menores dependem e só podem ser compreendidas em função da sua doutrina filosófica maior. Você não pode separar uma coisa da outra.
Quer dizer, que as opiniões sobre pontos de passagem do noticiário diário não têm autonomia, elas nada significam por si mesmas. Elas só significam algo quando colocadas dentro do esquema filosófico geral. Me parece uma coisa tão óbvia que ter que explicar isso já é uma vergonha. Né? Quer dizer, se você vê, por exemplo, sei lá, que o Jean-Paul Sartre aplaudiu o Pol Pot, o genocida. Né? Eu digo, bom, tem muito comunista que aplaudiu o Pol Pot, mas o Jean-Paul Sartre aplaudiu o cara só por ele ser um comunista? Não. Tem toda uma filosofia dele que justifica essa atitude dele. Pode estar certo, pode estar errado, não é esse o ponto que eu estou discutindo. Mas você não pode entender esta opinião separada do arcabouço filosófico que a sustenta. Ora, o arcabouço filosófico do meu pensamento não tem porra de um jornalista que a conheça. E não tenho nenhum que seja capaz de entender. Porque o cara mais compreensivo que escreveu a respeito foi acho que Ricardo, como é que chamava o cara da Folha? Ricardo Muti, né? Acho que era Muti, né? Eu até escrevi um artigo, São Ricardo Muti, porque ele leu 2 livros meus e você vê que ele fez um esforço enorme para entender os 2 livros. Só que é o seguinte, os livros não eram nem de filosofia, eram 2 livros de crítica cultural. E ele achou que esses 2 livros de crítica cultural eram o centro da minha obra. Fala, mas como? Se a crítica cultural fosse o centro da minha obra, eu jamais diria que eu estou escrevendo filosofia. Isso seria apenas crítica cultural. Eu seria uma espécie de Paulo Francis. Mas, aliás, o falecido Ricardo Tivita, né, mais um milionário idiota, ele achou que eu era uma espécie de Paulo Francis, porque ele leu um artigo meu e interpretou. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.